Sorry to let you go. Nós vamos fazer um projeto bem diferente, bem original, usando o calcador de colocar vivo e cordão. Eu tenho certeza que você vai adorar esse projeto, porque é muito fácil de fazer. Eu vou te ensinar a fazer um porta-copo, mas a partir deste porta-copo você pode fazer uma peça maior, como um suplá, um apoio em geral, para que você quiser. Você vai precisar de cordão e um tecido. Aí você escolhe um tecido que combine com a decoração da sua casa ou para quem você vai dar de presente, tá? Então, o primeiro passo que você vai dar é medir o quanto você precisa de cordão para saber o quanto você vai precisar de tecido também. Então, você vai enrolando o cordão até chegar do tamanho que você quer fazer a peça, tá? Enrola, enrola, enrola. Achou o tamanho que você quer? Corta e você vai forrar este cordão com o tecido. Assim. Você vai cortar o tecido numa média de 4 vezes ou mais da circunferência do seu cordão, tá? Você tem que abraçar o seu cordão e tem que sobrar tecido. Então, nunca menos do que 4 vezes, porque aí não vai dar certo. Então, você pode fazer bem a mais. Aqui você pode reparar que de olho assim tá bem maior, mas para você visualizar bem o que eu vou fazer. Coloca o seu cordão aqui no meio do tecido. Você pode até vincar já com ferro de passar roupa, para ele ficar certinho aqui no meio. Você dobra. E você pode colocar aqui alfinetes para segurar o cordão no lugar. Então, eu vou colocar uns 2 alfinetes só para você ver, ó. Coloca aqui. E assim por diante, né? Você vai fazer o cordão daquele tamanho lá que eu te falei, da medida que você precisa. O calcador que coloca vivo e cordão, ele tem 2 canaletas aqui na parte de baixo. Essas canaletas vão conduzir o cordão retinho, né? Ele vai certinho com o tecido lá para trás. E ele vai apertando aqui o tecido com o cordão para costurar bem certinho, para não ficar aquela sobra de tecido. Esse calcador tem mais 2 particularidades. Aqui, ele tem um furinho por onde passa a linha, que sai da agulha, e nas laterais ele é aberto, caso você precise fazer uma curva ou uma quina. Então, você vem aqui, levanta, coloca bem certinho a canaleta. Para a gente iniciar a costura, a gente abaixa a agulha e você começa costurando um pouco e dando retrocesso para não desmanchar essa costura. Aqui no final do processo, eu dei um retrocesso também, né? Então, você vai fazer o tamanho que você vai precisar do cordão. Depois que você costurou tudo, você pode vir cortar mais rentinho. Mas antes de eu explicar essa parte de cima do nosso porta-copos, eu quero ensinar a parte de baixo. A parte de baixo é o seguinte: lembra que eu falei lá no começo que você enrolou o cordão para ver o tamanho que você queria, né, que ficasse o porta-copos? Você vai tirar essa medida na hora que você enrolou para você saber o tamanho da circunferência de fundo. Esse tamanho da circunferência, você vai fazer esse mesmo processo, que é o processo do acabamento do fundo do seu porta-copos. Então, para você fazer uma costura redonda
aqui no seu cordão já forrado, você vai precisar fazer cortes. Você pode fazer em diagonal. Ó, todo o seu trabalho com cortes. Porque isso daqui é para você fazer uma costura redonda. Você precisa que o tecido esteja cortado, porque senão ele não vai se assentar a costura, né? Ele não vai se acomodar no modo círculo. Depois que você fez vários cortes, você tenta para ver se ele já virou um círculo ou se você tem que fazer mais cortes ainda. Tá? É isso daqui, olha. Ele tem que virar um círculo e o tecido tem que estar todo viradinho para fora para você poder costurar. Você pega um tecido quadrado, ainda não recorte. Você pega um tecido quadrado, vai colocar essa parte aqui em cima do tamanho certinho que você mediu e você vai alfinetar para não perder essas medidas. Ó, depois que você alfinetou, agora nós vamos passar uma costura para prender este vivo, este debru no meu tecido quadrado. Então, eu venho aqui, eu vou tirar os alfinetes conforme eu vou costurando. Então, eu posso até começar a costurar devagar para não ter perigo de pegar no alfinete. Começo a costura, dou um retrocesso. Pronto, levanto a agulha. Tem um cortador aqui do lado. Eu tô fazendo essa costura numa máquina eletrônica da Janome 1030 MX. E eu tô usando o calcador Janome, calcador aplicador de cordões e vivo. Essa é uma dica, acho que é a mais importante do vídeo. Você está usando uma máquina eletrônica Janome e o calcador Janome. Sempre use peças originais na sua máquina. Você pode danificar a sua máquina se você comprar um calcador, sei lá que marca. Então, sempre calcador Janome numa máquina Janome. Costurei o círculo, agora eu vou cortar. Era bem perigoso eu cortar esse círculo antes e a minha costura sair fora. Esse daqui é o fundo do porta-copos. Pronto. Olha só, eu vou virar aqui para dentro. Isso daqui você pode fazer com um ferro de passar roupa, acertar toda essa parte aqui para dentro, tá? Mas é isso daqui, ó, tá bom? Vai ficar tudo para dentro essa costura. Esse daqui é o lado de fora. Bom, lembra que eu falei que eu costurei isso daqui do tamanho do cordão? Eu vou precisar cortar este excesso o máximo que eu conseguir. Depois que eu cortei esse excesso o máximo que eu conseguir, eu vou começar a enrolar. Tiro aqui o cordãozinho da ponta. Ó. E agora eu vou enrolar com a parte da costura para baixo, onde eu cortei. Isso daqui, esse comecinho aqui que é o mais difícil. Eu vou colocar um pregador. Ó. E eu vou enrolando, tá bom? Aí chego aqui perto do pregador, seguro. Coloco o pregador. E vou enrolar tudo, até ficar do tamanho que eu quero. O tamanho que eu escolhi foi esse daqui.
eu medi por um copo, eu quis esse tamanho. Olha, ele ainda tá solto, só tô aqui com um alfinete segurando. Esse é o lado de cima e esse daqui é o lado de baixo, aonde eu vou fazer o acabamento, certo? Olha, essa é a parte de baixo. Eu passei ali no ferro de passar roupa, já deixei as dobras aqui todas para dentro, tá prontinho para usar. E essa daqui é a parte de cima. Uma dica bacana, se você tiver aquela cola spray de patchwork, fica bem interessante você usar aqui. E essa cola é uma cola que você pode usar numa costura, porque o tecido não vai endurecer, ela é bem levinha, ela é um spray e ela também não estraga a sua agulha. Mas mesmo assim, você tem que trocar a sua agulha frequentemente, porque a agulha tem uma ponta. Você vai usando, essa ponta desgasta e vai ficando meio redonda, né? Ela perde a ponta. Então, o buraco que você faz no tecido é um defeito. Fica aparecendo aquela buraqueira na sua costura. Então, sempre trocar a sua agulha, conforme você usa, tá bom? Então, faltando a cola spray, se você tiver a cola spray, você pode passar aqui atrás e aqui. E aí você vai fixar um no outro pra gente fazer a costura de acabamento. Se você não tem a cola spray, você pode vir com pregadores e ajeitando aqui, olha, põe essa costura pra dentro e põe o pregador. Pronto, assim você não está vendo a costura aqui do nosso caracol. Agora, para fixar este caracol na parte de baixo, nós vamos fazer duas costuras em X. Vamos fazer uma costura de zigue-zague, que vai ficar bem interessante com a peça, vai ficar bem bonito. Eu gosto bastante do zigue-zague. Então, eu já coloquei o meu calcador de costura reta. Vou começar por aqui, posso tirar o meu pregador, ajeito bem aonde eu vou começar. O zigue-zague na máquina eletrônica Janome 1030 MX é o 7. Então, eu venho selecionar os pontos, vou selecionar o 7. Quando você estiver selecionando o ponto, a agulha mexe conforme o ponto que você colocou, ela vai para a esquerda, centraliza. Então, se você seleciona o ponto com a agulha abaixada, você pode quebrar a sua agulha, tá? Então, a agulha sempre levantada para você poder selecionar o ponto. Agora sim, eu vou abaixar a agulha para começar. A gente dá um pouquinho de retrocesso para não ter perigo de desmanchar. Vou tirar também o prendedor de baixo, ajeito e vou segurar, porque não dá para eu vir com a agulha até aqui o prendedor, né? Uma costura está feita, ó. Agora a gente vai fazer a outra. Neste caso aqui, eu não passei o spray, então, duas costuras podem deixar aberto, olha, algumas pontinhas. Então, nesse caso que não tem o spray, não tem a cola, eu posso fazer mais duas para ter certeza que não vai levantar nenhuma ponta. Então, vamos completar a costura. Se estivesse com a cola spray, não teria necessidade. E está prontinho
o porta-copos. É uma ideia bem diferente, que você com o calcador aplica vivo e cordão, que a gente chama também de debru. Você faz a peça inteirinha com ele, tanto a parte da frente, que dá esse ar aqui bem sofisticado à peça, como você faz o acabamento aqui de trás. Você faz essa peça assim, brincando. Você pode fazer várias, coloridas. Ó, vai ser sucesso garantido. Gostou da ideia? Aqui a gente só tem criatividade e dicas sensacionais para passar para você. Tchau e até um próximo vídeo.